Bom dia, meu caro amigo. Ora, muito bom dia, como é que está o meu amigo? Já estamos on Já estamos on. para o Pois episódio. muito bom dia aos nossos e nossas ouvintes e telespectadores, Episódio? ou YouTube espectadores. Peço desculpa que eu não estou. Diga? Episódio? Episódio número 120, peço desculpa. Centésimo, vigésimo programa do nosso podcast. Grande Luís, estamos aqui de volta hoje, sábado, às 9h11 da manhã. Às 9h11 da Coisa manhã, inédita. E é the provável. Morning Show. The Morning It's Show. an early bird. É o early bird. Como é que isso vai? Depois tu fizeste referência à minha cara de sono, que é bem Sim, possível, não é? como dizem aqui, tens cara de empanado. Empanado. Depois acordei às Já 8. está. O despertador tocou bem um minuto depois de eu ter acordado. E depois de estar a ver a típica scrolling, eu tenho que começar a perder esse hábito porque é um hábito muito Mas de nocivo. quê? De que plataforma é que tu começas a deslizar? Vou passando por todas, pá. Ah, até o Twitter, para que eu vê? vá até ao Twitter. Não, mas eu ia precisamente dizer que eu só faço isso com o Twitter. Pois, mas eu vou pelo Instagram, vou pelo Claro. YouTube, vou pelo o Instagram, TikTok? não, TikTok não. Não. Tenho os meus valores. Tenho um prestígio a Tenho defender. certo. Tenho um prestígio, quer Pá, dizer. desculpa lá, meu TikTok. Já tenho meia idade, não é? Caneco. O que eu te ia dizer? Falando de redes sociais, não, eu estava-te a dizer que tenho de perder esta mania porque é um vício de merda mesmo. Pá, Sim, é das poucas coisas. é absorvente. Não, pá, especialmente Ficas porque, aí. claro, porque o tipo de conteúdo. Há coisas que me fazem soltar uma gargalhada Hum, e eu gosto disso, pelo menos pelo isso, não é? menos isso, não é? Mas, epá, não é que é certo, pelo menos é uma reação muito mais natural de uma coisa que tu verias na televisão, por exemplo, ou Claro. num filme, ou sei lá, noutra coisa Uhum. qualquer, não é? Não é o facto de estares a meter-te numa rede social. Ao fim e ao cabo é conteúdo lixo, pá, é lixo, traz lixo, e ainda assim, pois há coisas que são estúpidas e tu, a única reação que tu tens é pá, mas isto é mesmo estúpido, meu. Porquê que eu estou agarrado a isto? Então saltas para outro, e lá de Claro. vez em quando aparece algo que realmente me faz soltar uma E- gargalhada. mas a qualidade não vai. Não há uma garantia de que a qualidade aumente se trocas de vídeo. Porque, Pois a questão é essa, às não vezes é? assim, Que não é? pelo menos a coisa Claro. poderia ir melhorando, mas não, vai piorando à medida que vais. Olha, eu não é por fazer-te sentir mal, e dizer: "Não, o meu amigo tem que ver conteúdo de qualidade". Dormi muito bem esta noite, porque dormi bem, e não dormi muito, dormi Uhum, para aí pois dormi 6 horas, yeah, dormi 6 horas praticamente. Mas pronto, 6 horas seguidinhas já não está mal. hum, Hã, e ontem à noite estive a ver, porque na plataforma que eu tenho cá em casa, a Movistar, como tu sabes, estive a ver um documentário francês sobre a Margaret Thatcher, aham, 54 minutos, uma coisa pequenina, mas que explica de uma forma resumida, uhum, ah, e bem, e bastante imparcial, com factos, uhum. e já está, ah, o quão perversa foi essa mulher. Hã? Sim. Essa mulher foi inventora do neoliberalismo que vivemos hoje em dia. Hã? Hum, E eu até comparei com as características que utilizaram para descrevê-la. uhum, Até comparei com uma ex-política aqui de Madrid, e de Espanha, que foi ministra da Educação e presidente da Comunidade de Madrid, que é a Esperança Aguirre, aham, que foram estas mulheres que a precursora foi a Margaret Thatcher, de juntar no mesmo perfil político algo inédito até então, que era o ser extremamente conservadora uhum, e liberal, hum, que não, a priori não casavam muito. yeah, E foi impressionante o dano que essa mulher causou à sociedade inglesa uhum. e britânica em geral. Hum, e eu desconhecia, pá, ou não me lembro, e tu sabes que eu costumo estar Sim, foi uma apegado à época. atualidade, Também foi uma época mas do quê? 80, não é? 80? claro, bem, de Éramos pequenos, pá. 78, de 79, de 79 a 1990. Éramos uns putos.
Claro, mas tu lembras-te de ouvir falar da Margaret Claro que Thatcher. Eu sim. lembro-me mais, obviamente, quando ela saiu, de entrar o John Major, e a partir daí, Yeah. depois quase, agora não me lembro bem, mas era uma coisa que eu sabia bem, era eu e o João e o Filipe tínhamos memória para isso e Hum. sabíamos, às vezes até jogávamos a isso, a dizer os prime ministers Cada país. de Ah, Inglaterra Inglaterra. e os presidentes de França e Ok. os de Portugal, obviamente. Ahm, mas e uma coisa que eu desconhecia foi quando ela morreu em 2013, acho eu, Hum. 2013 ou qualquer coisa assim, a quantidade de pessoas que saíram para a rua Aham. a cantar esta música do Mago de Oz, que era a Bruxa Já Morreu. Mas impressionante, manifestações de pessoas Fogo. de diferentes gerações. Foram, epá, impressionante, pá, o braço de ferro que ela exerceu Yeah. com Aliás, os tinha mineiros. essa alcunha, não era? Dama de Ferro Era a Dama de Ferro, Dama de exatamente. Ferro. Yeah. Aqui há uma O escola. ódio que ela tinha, aos alemães, Hum. na altura o congénere dela era o Helmut Kohl, Yeah. lembras-te deste gajo Sim, grandote, grande, assim, grande. Yeah. aham, Helmut Kohl, mas com cara amável o gajo. Ahm, Havia personagens eh, políticas nessa época que era, era, ficaram para a era história, não tremendo, é? pá. Mitterrand, Sim, Jacques Chirac. Jacques Chirac depois, e em Portugal o Soares, nessa Sim, altura, perdão, Felipe Gonçalves aqui, sim. ah, era tremendo, era É porque uma, era uma lembro-me em época. casa que eu tinha uma enciclopédia destas, um Atlas, Um Atlas? e que falava sobre. Bom, talvez o Atlas, se calhar não era um Atlas, mas era uma enciclopédia contava a história do século XX, Aham. um, e passava por toda a questão das guerras e de todos os líderes, não sei o quê. E tenho imagens na minha memória de realmente ver o Yasser Arafat. Um, Sim. ou seja, percebes? Estas personagens que sempre foram polémicas, não é? Mas que não sei porque naquela altura parecia que. Epá, pelo meu desconhecimento, obviamente, mas que havia uma certa. Eram as pessoas que estavam naquele momento, percebes? E que mantinham uma certa ordem, Não, não é? eram pessoas que tinham carisma, eram Sim, pessoas que defendiam sim, causas, sim. eram pessoas que a priori eram sérias, não estavam corrompidas pelo poder. Essa corrupção que Hum, trouxe essa sede de poder e de capital, yeah, que trouxe a Margaret Thatcher, pá. Sim, essa mulher acabou com o público. yeah, Essa mulher acabou com tudo o que era público, em vez de renová-lo, yeah, que necessitava efetivamente de uma renovação, acabou. E depois aquela pouca vergonha com as Malvinas, meu, que foi uma vergonha. yeah. ah, e então o documentário está muito bem estruturado porque Uhum. de fundo vai pondo a música que se tocava na altura, Ah, combativa ou a favor yeah. da Margaret Thatcher, Uhum. um new punk ou Yeah. punk, ou muito giro O documentário. Como o documentário. é que Sim, se sim, chama? muito giro. Lembras-te do nome? Não, mas digo já, está na Movistar, Hum. e vou já aqui à procura. Se quiseres encher um bocado o programa enquanto eu procuro isto, e assim não Pois, deixamos os nossos ouvintes em silêncio. em silêncio, pá. Às vezes também um bom silêncio é um bom momento para Eu reflexão. tenho qualidade para deixar esses silêncios de rádio, que são Isso é uma são coisa, maravilhosos, isso é uma coisa que eu noto que quando, das poucas vezes que eu ainda ouço rádio pura Hum, rádio, é a quantidade, a capacidade, não é quantidade, a capacidade que tem de falar e falar e falar e falar e falar e nunca deixar. Não há tempos mortos, pá. Não há não tempos tem, mortos. não pode, porque tu sabes o problema da rádio. Tu estás em casa com o transistor e a rádio para durante 2 segundos ou 3 de silêncio, e as pessoas pensam: O isto que está a acontecer isto aqui? há um problema", e mudo de Sim. canal. Por Eu isso, contei-te. os que têm a capacidade de Yeah. fazer os silêncios na rádio são extraordinários. O documentário chama-se Margaret Thatcher, Aham. El legado de hierro, Ah, ou ok. seja, o legado de ferro, não é? Sim, porque A chamar-lhe a Dama de herança Ferro de ferro. já devia estar Exatamente. bastante, Uhum. bastante usado isso. Ah. Exatamente. Não, essa transição, não é? Ao fim e ao cabo, toda esta gente passa pelos poderes, e pelos governos de cada país. Bom, ao fim e ao cabo, essa gente deixou uma história. E o que é pena de tudo isto, como sempre, é ver depois de tantos anos o que tu dizes, não é? O estrago que fez toda uma economia.
Mas na altura, pois, as pessoas se calhar não viam isso assim, dessa maneira, não é? Ou os que viam não tinham tanta voz. Oi, Luís, Sim? foste. Não, mas eu estou aqui. Eu sei, mas a tua imagem foi-se. Mas porquê? Sei, se calhar saíste da janela onde estavas. Não. Não? Não, estou na janela onde estou. Sim. Ou. Agora sim. Ah, Agora voltaste. ok. Há um programa que diz parar câmara e eu carreguei. Paraste a câmara. Muito bem, Peço Luís. desculpa. Muito bem. E eu estava a abrir a janelinha da câmara, Portanto, mas não, para os que era não o nos veem botãozinho e os aqui. que nos ouvem na rádio, Vês? Vês? Ou seja, eu aqui preocupado com os silêncios e não me preocupei com a imagem. com a imagem. E eu fiz um silêncio de E imagem. Luís ficou uma bola. Uma bola que pulsava cada vez que falava. Sim. Um círculo que Vamos dar, pulsava. vamos dar essa bola outra vez. A ver, como é que é? Põe. Não, Essa é a pois, bola. sim, Sim, a e bola. pulsas. Então, cada Pulsa vez que cada vez que fala, eu falo. pulsas. É curioso, não é? Isso a partir de agora, este programa é apresentado pelo Hugo Salgueiro e E um a círculo, bola. um círculo branco. Eu gosto de continua a ter aqui Não a nossa toques, Romualda. não toques em mais nada, está Gosto- bem? Não, mas eu estou a apontar para a nossa Sim, sim, Romualda sim, sim, sim. aqui, Um que agora está manequim, brava. um manequim silencioso. Sim. A Depois presença ontem, silenciosa. ontem a Lua foi assistir à festa de graduação Ah, do 12º ano da sua grande amiga, da sua fraterna hum, amiga Alejandra. uhum. E, e a Alejandra estava-me a contar isso agora à Lua, a mim e à Montse quando acordámos. Depois vou aqui ah, promover um bocado a imagem da minha filha. Mas pronto, a Lua foi a que fez o vestido, foi quem lhe fez o Au, vestido da au. graduação, vestido muito bonito, depois mando uma fotografia, muito bonito. E então as amigas da Alejandra, que a Alejandra estuda noutra escola, Yeah. ahm, ah, que já sabiam da história, dizem, ai que bonito o vestido e não sei o que e tal. É a Lua. Esta é a famosa Lua. Então a Lua ontem disse, "Epá, ontem Ah, dei-me um banho de massas para que eu nunca passei tanta vergonha na minha que vida. fixe. E então estava toda contente. Assim, Sim, miúda estava está toda. destinada ao êxito, Oxe, pá. não, mas o êxito já é se ela se consegue dedicar ao que Sim, realmente se gosta. realmente Então, se gosta ela, disto, não é? isso é um êxito dos Yeah, diabos. yeah. Mas ela está contente, está contente. Bem, está contente e aproveito já o último ponto da vaidade de pai. Já lhe concederam 25% de bolsa de estudo Opa, na isso é universidade onde vai. fantástico, meu. É Já tem fantástico. 25%. Isso já é. E agora, já fica, É bom para ela e para nós, não é? claro, já fica para sempre na imagem desses colegas dela, não é? A Alejandra, amiga dela, para sempre vai pensar, ou seja, a minha graduação do 12º ano, eu levei um Claro, vestido, ou seja, claro. equiparado, digamos, se calhar ao teu dia de casamento, não é? Que levaste Sim, porque é uma o vestido, primeira sim, cerimónia claro, ah, transição, não é? de transição, exatamente, de crescimento, exatamente. Yeah. E a Lua tem o dela já, que ela já fez também o dela para, para a graduação dela, não é? Uhum. Que é agora no dia 12 de maio, que os meus pais vêm cá Ah, assistir à cerimónia. Sim, que fixe, pá. sim, Que sim. dia que é? Aliás, estava aqui à procura, dia 12 de maio, que é, efetivamente, Que dia da 12 de semana maio, é? uma sexta-feira, Sexta? Ok. sexta, E é à tarde sexta-feira. ou durante o dia? Ah, à noite, é à noite, À noite. tarde-noite, Ok. tarde-noite. E, e é assim, pá, e é assim. O Pois olha, que é que contas, pá? Conta lá. ontem tivemos daquelas situações. Ontem tiveste aeroporto, é Ontem verdade? tive aeroporto, pá, por isso é que se calhar tenho esta cara assim inchada. Claro, porque tu foste para a cama tarde à brava, não? Não, não Eu foi. fui às Por 2. acaso não foi muito tarde. Foi bastante mais cedo do que eu habitualmente vou Hum, quando venho do aeroporto. Normalmente fica até bem tarde, uma e meia, e às vezes arrasta-se um pouco mais. Mas ontem fui para a cama por volta de 11h40 ou quase meia-noite. Já era meia-noite, porque eu cheguei aqui a casa, agora como estou a sair um pouquinho mais cedo, porque esta companhia onde eu trabalho tem andado a mexer os horários 20 minutos para a frente, 20 minutos para trás, porque estão em obras lá em Luanda, nas pistas do aeroporto, então fecha o aeroporto durante a madrugada e o nosso voo chega de lá de madrugada.
Claro. E então, para evitar ter que desviar-se para outro aeroporto, isso tem um impacto enorme depois nas ligações e ter que transportar passageiros e não sei o quê, de um aeroporto para o outro, porque o aeroporto mais perto está em Kinshasa, acho eu. Uhum. E pronto, é outro país também, não é? Isso tem certas implicações. E então, para evitar isto, atrasar o voo 20 minutos, e depois isso foi gerou outro caos a nível de sistema, mas então já estava a sair um pouco mais tarde e agora voltei outra vez ao horário 23h35 de saída e voltei a sair um pouco mais cedo, o que é fixe. Pá, essa meia hora faz diferença, mesmo que eu esteja aqui ao lado, faz diferença na hora que chegas. E é incrível, esta situação aconteceu desde sempre, ou seja, desde que eu comecei a trabalhar na aviação. Uhum. Esta coisa dos horários, Yeah. especialmente esta hora, meia-noite, ter um voo à meia-noite é o pior que pode acontecer para um passageiro. Yeah. O passageiro nunca sabe que dia que é. As Claro. pessoas não Claro. sabem que dia que é, o que é incrível, não é? Porque meia-noite já é o dia seguinte, mas na realidade ainda é a noite do dia anterior. Claro. Claro. Sim. Para quem está acordado a essa hora, o voo, digamos, toda a operação associada a esse voo inicia na noite anterior, não é? Mas Claro. ainda assim confundia. No dia a baba. anterior? Bem, dia e noite Não anterior, é claro. noite tudo. anterior, porque se tu dizes É o dia noite anterior, ainda confunde mais, não é? Desde a minha perspectiva, mas pronto. E então tentaram toda a força modificar isso, pôr 23h59 e não sei o quê, mas isso era impossível porque eles no aeroporto chamam-se slots. Os slots são os espaços que as companhias têm Os turnos, não é? ou podem São reservar. os espaços. São Exato, os para blocos reservar. de espaço que podem reservar para poder estar no aeroporto durante esse tempo e têm um limite para poder sair. Portanto, o Claro. slot é atribuído e esse slot, depois, a cada companhia aérea, esses slots custam muito dinheiro. Muito dinheiro, claro. Não custa um slot, não custa a mesma coisa aqui em Madrid que em Heathrow, por exemplo, onde há muito mais movimento e muito mais demanda das companhias aéreas, não é? E ao fim e ao cabo, grandes companhias aéreas, depois também pagam mais porque têm mais frequências, não é? Porque quanto mais frequências, mais pagas, porque ocupas mais espaço. Isto é tudo à base tudo funciona à base da guita e da guita que pagas. Então o slot não se pode atribuir aqui em Madrid, não há um slot às 23h59. Portanto, tens ou às 50, ou 40, ou 0. Não é? Então não há. Sim, desculpa lá interromper, quem faz muitos horários assim, ou slots assim, é nos Estados Unidos. Sim. De saída às 27 e chegada às 53. Epá, mas isso é por Não causa sei, da frequência eu que eles vejo isso têm, pá. não sei, eu vejo isso nos horários e sempre achei piada a Sim. essa história. Mas continua, Não, mas é interessante, eu não sabia disso, porque algum dia tiro-te uma fotografia, sim, uma disponibilidade de Amadeus e porque mostro. porque isso é curioso, mas isso tem a ver com a quantidade de voos que existem nesses aeroportos, percebes? Porque ao fim e ao cabo, não sei, obviamente tem que haver uma margem de distância de segurança para que os aviões possam descolar, Claro. não é? Mas, por exemplo, eu às vezes olho aqui desde o terraço para a zona onde eu vejo os aviões sair. Epá, é incrível, Luís. Às vezes, cada 5 minutos está a sair um avião. Eu ia dizer menos, inclusive. Pode até ser menos, ou seja, porque os aviões ao fim e ao cabo estão em linha, não é? Portanto, se calhar quando o avião já está a chegar ao final da reta e digamos, as rodas já deixaram de tocar no chão, o outro já está a arrancar. Portanto, deve haver aí uma diferença de 2, 3 minutos entre um e outro, percebes? Há dois sítios, desculpa lá interromper-te e agora segues. Há dois sítios que eu gosto muito de ver quando os aviões estão. Três sítios que eu gosto de ver quando os aviões estão em bicha, não é? Para entrar. Fila? Em fila. É, por exemplo, desde a janela da casa dos meus pais, Ah, que dependendo do tempo, yeah. de conforme estejam as condições do clima, eles entram pela zona de Vila Franca de Xira ou atravessam a cidade Yeah. e atravessam o rio pela ponte 25 de Abril, não sei quê. Outro é quando vimos de Barcelona de carro, pela estrada de Barcelona, antes de chegar a Madrid, Sim. naquela zona ali antes de chegar a Coslada, depois de Torrejón, Será não sei o quê. Alcalá de Henares, Não, talvez, não? mais pegado Mais perto. a Madrid, mais perto de Madrid, Sim.
E que tu olhas e ainda por cima é Eles giro passam por quando cima é da ao estrada. atardecer, Hum, e vês as luzes e vês os sim. pontinhos de luzes Sim. todos atrás Eu uns vejo isso desde aqui. todos atrás uns dos Sim, outros sim. e É fantástico. não sei se é uma situação, não deve ser uma situação normal, mas aconteceu connosco uma vez, quando fomos a Barcelona de avião, Uhum. que, claro, o aeroporto de Barcelona está ao lado do mar. Hum. Então, às vezes, hã, pois aconteceu-nos a nós uma vez e de certeza que acontece mais vezes, que os aviões têm que começamos a dar voltas para fazer tempo, para Uhum. poder aterrar. E uma vez, estando também tive a sorte de estar à janela e nesse lado precisamente, Uhum. vias um círculo, ou seja, não vias um círculo, vias um semicírculo de luzes e andávamos todos aí a voar no mar entre Yeah. Barcelona e Mallorca. Ah, Então eu ouvia pessoas, isto era no verão, céu yeah. super limpo, as pessoas que estavam sentadas do outro lado diziam: "Olha Uh-huh. Mallorca, olha Mallorca", Yeah. e depois diziam: "Olha Barcelona", mas eu não chegava, nunca chegava a ver, Yeah. Mallorca. Pá, espetacular, meu, Sabes que impecável, de certeza que muito, alguém muito vai giro, pensar muito giro. que são, que são, que são OVNIs, pá. Claro, deve de haver, deve de há pessoas para tudo, Esse não é? pessoal Há pessoas para tudo, aí mais, claro. mais metido nessa onda. Mas em Heathrow, isso, por exemplo, é uma coisa muito comum também de acontecer, porque Heathrow tem um espaço aéreo tão saturado Claro, que isso também acontece, porque o tempo de espera em Heathrow é muito. É longo, é um longo período de espera. Então, muitas vezes, quando estás já a chegar ao espaço aéreo, eles fazem-te andar em círculos e tu notas também, tu estás no avião, de repente, bom, vira para a esquerda ou para a direita, não sei, depende né. Em da todo o orientação. caso, ou seja, tem que ser uma dor de cabeça Para quem? organizar todo o tráfego aéreo com a quantidade de É uma aviões loucura, pá. que são milhares e milhares de aviões Eu, no ar ninguém, não constantemente, somos conscientes, pá. Não somos constantemente. conscientes Ho Hoje em dia da já podemos ser logística. conscientes por causa pensava, perdão, da Não, da logística. logística Mas do com que estas aplicações implica. que há do Flight Track e não sei o quê, Essa, que tu essa, podes essa aplicação é espantosa, pá. É um uma espetáculo. loucura, meu, É um é uma espetáculo. loucura aquilo, uma É um loucura. espetáculo porque é muito fiável e tu quase que vês Uhum, o movimento dos aviões na própria pista. Percebes? claro. Podes ampliar de tal maneira que tu vês os aviões Como estacionados como e vão vês o dando assim. movimento. E vês o movimento. Pá, e olhas pela janela e de repente vês: este é o Air Europa não sei quantos que vai para Ibiza, ou vai para Claro, Cancún, não vai para não sei para onde. Este é sim. o American Airlines não sei porquê. Pô, epá, eu para mim, eu não sei, há coisas na vida, Luís, que uma pessoa parece que sabe que nasceu para isto. Eu posso não ter nascido para ser piloto, mas se calhar se tivesse tido formação de piloto, seria um piloto. Mas o aeroporto, o mundo do aeroporto, para mim, eu cada vez noto mais que é o que me dá a luz por dentro, percebes? É o que me dá energia por dentro, porque É que tu gostas. eu sou uma Sim. pessoa completamente diferente do que eu sou no dia a dia. Ou seja, normalmente esta, esta, este ser passivo que parece que não lhe interessa nada na Não vida. digas passivo, diz pacífico, diz pacífico, não digas passivo, pá. Mas no aeroporto, pá, sai-me sai-me tudo o que eu acho de bom não vou dizer de mal porque também não é eu não me noto que seja, ou seja, passo por diferentes emoções no aeroporto, Uhum, ok? uhum, E, hum, e ontem, por exemplo, tivemos um caso muito específico de um senhor que apareceu, já eram 9h30, o check-in já tinha começado às 7h30, portanto já estávamos bem avançados na operação, e aparece com um gato e com um cão. E pequeninos, muito pequeninos, pá, um terrier, um Yorkshire e um gato, já adulto, mas pequeno. E, e vinham com as suas bolsinhas e tal e qual. E o senhor vinha, não querendo entrar muito em tecnicismos, porque aqui há coisas. É a típica história de quando tens um bilhete de uma companhia e o voo é operado por outra companhia. uhum. Sabes a situação, não é? Sim, o E codeshare, não é? sim, exato. E estes voos partilhados, pois é o que acontece connosco. Nós temos um voo partilhado com a Ibéria. Portanto, este senhor tinha comprado um bilhete Ibéria com reserva Ibéria no nosso voo, ok?
Portanto, veio ao Ticketes, que mostrou-me Para aquilo. dar, querido amigo, para dar mais informação aos Sim, nossos ouvintes, o número de bilhete deste senhor começava por 0,75. não precisamos ser tão específicos. Vamos Qual é, começar. qual é a placa da TAG? 118. 118, ok. Sim. E. Aqui há aí que entendidos. Ai, Ai, que expert. Sim, ai, é para não ai. falar só de café, estás a perceber? Eu estou a baeta, eu estava a evitá-lo, mas espera aí, já agora, não te esqueças, espera aí. Não, Esta, não, esta não é vou para o baeta, esquecer. Não vou esta é para a esquecer. gente se meter com o baeta, mas o gajo tem que ver, mas o gajo tem que ver o vídeo. O baeta Sim, e o Paulo sim. Não, César. mas não te preocupes que eu tinha isso na mente. Eu tinha isso já na Sim. câmara. Sim, claro. Toma, toma, ainda tenho cafeteira. Temos cafeteira nova aqui, in the house. Vá, continua, Mas desculpa. pronto, não, na boa. Chegou este senhor com o voo da Não, Ibéria, bem com mas é destas coisas. o vosso. E já que. Porque o nosso podcast poderia começar aqui um novo capítulo de histórias de aeroporto. Exato. Pô, podíamos abrir um segmento, não é? Também um segmento. Yeah. Histórias de aeroporto. Mas então este senhor aparece lá com este bilhete e com esta reserva, e claro, quando isto acontece, é a história que acontece sempre, e eu ouço isto e já ouvia isto há anos atrás. Ah, não, mas tem que ir ao balcão da outra companhia. Ah, mas eles disseram para eu vir para aqui. É assim, sempre a mesma história. Então eu tentei reservar o serviço porque tens que reservar esse serviço dentro da reserva para que fique registado e para poder cobrar o serviço ao passageiro e para ele poder transportar os animais a bordo. E depois mais à frente demos-nos conta de que não podíamos reservar os dois na cabine. Tinha que ser um no porão e outro na cabine, porque ele viajava sozinho. E então eu peguei no bilhete, peguei na reserva, fui ao balcão da Ibéria. E eu, olha, eu venho da companhia tal e vê se me podem ajudar com isto, porque isto é uma reserva com o vosso voo e com o vosso código. E os gajos estiveram para aí Claro. uns 10 minutos lá a dar voltas e voltas e voltas e disseram: sinto muito, mas não podemos fazer nada. Não conseguimos fazer nada. Mas eu na minha cabeça já tinha plano B, percebes? Por isso não era um problema. Mas vês, é tal coisa. É tal situação que se tu não sabes o que é que estás a fazer e não te interessa para nada, dizes ao passageiro: olha, não podemos fazer nada. Estás a ver? E não foi E o assim, caso. já está. E não é o caso. Ah, E não é o caso. ok. Comigo nunca funciona assim. Eu vou até Claro, às últimas tu vais consequências exatamente. e procuro todos os recursos possíveis. E já sabia na minha cabeça o que é que tinha que fazer. Portanto, basicamente o que eu fiz foi remitir o bilhete com o código da minha companhia para poder reservar os serviços no voo, percebes? E pronto, ficou resolvida a questão. Mas ainda assim estava preocupado, porque é destas coisas que não estás à espera que aconteçam. Mas é tal coisa, pá, acabas sempre por aprender uma coisa nova e espero que o animalzinho tenha chegado bem, porque Yeah. eu ponho-me a pensar às vezes nestas coisas que vão viajar 7 horas e meia dentro de um porão a 11 mil metros de altitude, Uau. numa cabine pressurizada, obviamente, mas é, não sei, para mim viajar com os animaizinhos tantas horas parece-me uma coisa arriscada, não é? E ainda por cima o animalzinho nem sequer era dele, era do chefe dele. E o gajo pelos vistos o gajo contou uma história que andava a viajar. Ele dizia-me que já tinha viajado para aí por 5 países em não sei quantos dias. Desde o México, Paris, andava Mas a com o saltar cão. com o cão e com o gato. Até chegar a Angola, porque o chefe está em Angola neste momento e ele, para conseguir chegar, as voltas que deu para conseguir chegar até ali, não sei, deu muita volta com os Mas animais. imagina que os animais chegam a Angola, não se adaptam ao clima e clac. Depois de terem feito viajado por metade Isso é do um pouco mundo. cruel. Peço desculpa, o comentário não foi dos melhores, não foi afortunado. Isso é um pouco cruel. Aliás, Peço desculpa. há história, eu acho que há muitas histórias cruéis neste mundo da aviação que nem sequer saem porque não podem sair, ou seja, porque saem. Claro. Ou seja, bom, dizer que não podem sair talvez não seja o mais adequado, porque ao fim e ao cabo, se há coisas que refletem mau serviço e uma falta de preocupação e de profissionalismo,
têm que ser reveladas, não é? Eu, às vezes ouve-se histórias, mas é destas coisas que ficam contidas, percebes? Porque é um entorno, é o mundo da aviação, estás outra vez numa bola, pá. Yeah. Estás-me a ouvir? Sim, Mas estás numa bola de propósito? Não, não me digas, meu, outra vez, meu. Claro, pá. O Que era essas, pá, espera aí. que está a acontecer contigo, chaval? Pá, há uma coisa, o meu computador não está. Eu e os computadores, pá. Espera aí, que eu. Desculpa lá, continua. Mas é Vês, isso, pá. É essa coisa que o mundo da aviação. Há certos mundos que são contidos. Por exemplo, o mundo da medicina, o mundo da. Uhum. O mundo dos militares, o mundo das forças policiais, ou seja, são certos mundos, certos subuniversos que estão contidos, que há certas coisas que acontecem aí que ficam aí, ou seja, não são partilhadas com ninguém fora desse círculo, não é? Então no mundo da Exato. aviação também acontece um pouco essa dinâmica. Mundos herméticos, não é? Sim. Ok, eu estou aqui com algum problema, porque eu abri efetivamente aqui outra pestana para. Ok, e Luís, foi-se da ligação. Ai, meu caro amigo, tu e os computadores realmente não funcionais. Não funcionais, não funcionam e vamos pôr aqui uma pequena pausa nesta gravação, ok? Até já. Oh, meu caro amigo, estamos de volta. Caro amigo, peço imensa desculpa. Tive aqui um problema técnico, pá, Pois, problema técnico. consegues descrever o problema técnico? Sim, aliás, eu acho que já tinha, não sei o tipo de montagem que tu afinal vais fazer Não, aqui. não, isso não interessa. O que eu Não. quero saber exatamente é qual foi o teu problema Pois, ao abrir uma pestana nova, ou seja, eu Mas estou a porquê que tens que abrir utilizar uma o pestana meu nova? Chrome, pois para ir buscar uma notícia, para comentá-la, Ok. e ao abrir essa pestana, ah, bloqueou a anterior e, não sei, olha, peço imensa desculpa, cara, Mas tu, Seu Hugo, mas ó, tu, Seu Hugo, mas, peço tu- mas desculpa. tu já fizeste isto outras vezes, não já? Ou seja, quer dizer, Sim, noutras. sempre, muitas, em Pronto. Então o que é que muitas fizeste ocasiões. diferente desta vez? Nada, talvez o que esteja Certeza? diferente seja o que esteja diferente é o computador, porque o computador está-me a dizer que está com problemas de espaço. Outra vez que eu tenho estes problemas com os computadores, sempre com os espaços e com as histórias. O computador está com problemas de espaço. De espaço, sim, precisa de uma casa maior. Ok. Ou de uma arrecadação, Aham. provavelmente, uma coisa assim qualquer. Pronto. Comprei um sofá muito grande e agora o sofá toca no botão da eletricidade e apaga. É Há isso. quanto tempo é que tens esse computador? Não sei. Então, Não, mas há há pouco pouco. tempo. Há pouco, Exatamente. E já sim, estamos com sim. problemas de espaço. Já estamos. Ou seja, isto o que é que significa? Significa que o meu amigo tem que vir cá, dar aqui uma Claro. volta, tem que vir O cá, eu suporte preparo-lhe técnico, não é? eu preparo-lhe qualquer coisa para Um almoçar arrozinho, e o meu amigo vai passar umas aqui gambas um de dia. caril com arrozinho. Epá, um belo almoço ontem, hein? Belo almoço ontem. Hein? Eu mandei-te uma fotografia, é Mandaste verdade. uma fotografia, exatamente, por isso é que eu me lembrei. Sim, sim. E estava bom, Eh, e estava bom. então estávamos a falar de problemas Estávamos a falar técnicos. de problemas técnicos. Em geral. No geral, No claro. geral. No Não é geral, no nada em geral. particular. Sim, Em sim, 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 particular. nada específico. Ai, caralho. Eu acho engraçado porque a maior parte das vezes que eu me encontro com estas situações são realmente. O problema é o utilizador. O problema Não, não é sem a dúvida. máquina. Não, e eu tenho a certeza que dentro do teu núcleo ou do teu círculo social, eu sou a única Que é pessoa com esse tipo reduzido. de Pois problemas. não, és a única pessoa no meu círculo social. Exatamente. Não. Porra, meu, que tristes que somos, hein? Eu que tenho estes problemas Não, técnicos mais e tu triste só sou eu. tens um amigo, Mais triste sou eu. porra, meu, Pois, não me exato. lixes, O meu círculo. Ainda por cima, estas coisas só te acontecem a ti mesmo. Eu pensava que tu ias a dizer, não, ainda por cima, no meu círculo social, só estás tu e és tu, como tu és, E ou és o seja, único. Sim. porra, Não és o único. eu sei, mas podia ser melhor, podia ser melhor, peço imensa desculpa. Já devias saber mais alguma coisa, mas estou a ver que não. Estou a ver que não. Epá, não, A informação eu vou, não eu retém. acho que vou, mas é verdade, meu, com os anos eu considero que vou evoluindo Uhum. noutros aspectos, mas este não é Não, um dos aspectos nos quais é isso que eu me vou dando eu conta que evoluo. há pessoas que se preocupam, por exemplo, em desenvolvimento pessoal e vão lendo e vão ouvindo certos vídeos de pessoas que vão
que, que divulgam esse tipo de mensagem, não é? E depois, Hum. mas há outros aspectos que ao fim e ao cabo depois acabam por não se preocupar, porque não é o que lhes realmente Claro, preenche a vida, não é? O que é exato. perfeitamente natural. Ou seja, cada pessoa tem o seu foco na vida e segue essa linha, não é? E depois tudo o resto é secundário. Eu, no meu caso, pessoal, para mim é importante que estas coisas funcionem bem e eu tenho que entender como é que funcionam Claro. para que possa resolver o problema, não é? E para poder ajudar os meus amigos em situações complicadas. Os meus amigos refere-se a mim, O não é? meu amigo Luís, olha, e vê isto, olha, e toca aqui no botão, olha, e vê não sei o quê. E já tivemos muitas vezes nessa situação, não é? De eu estar contigo ao telefone e dizendo, olha, e faz isto, olha, e faz não sei o quê, olha, e já experimentaste aquilo. Epá, mas é uma coisa que me continua Eu estou a ver a a tua cara. desinteressar, no fim de Eu estou a contas, ver pá, a tua cara sim. porque estás a olhar para alguma coisa porque estás a tentar fazer ainda alguma coisa do que estavas a tentar fazer antes. Estás a Não, tentar. e esta impotência de não entender absolutamente nada, dizer: "O que é que eu faço? Qual é o próximo Mas eu passo?" estou a ver a Porque tua porque expressão na cara e é exatamente esta: tenho que abrir a pestana, mas não posso abrir a pestana, tenho que claro, tentar não, fazer e isto de outra e maneira. sei que não se pode, mas eu continuo a dar tique, 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 Sim. tique, tique, E tique, se tique, fizeres tique, tique. um Ctrl N para abrir uma janela nova, o que é que tu achas disso? Nem sabia que isso existia. Control N, ok. E agora vamos Está assistir bem. à implosão. Não, 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 eu não faço isso porque imagina que eu faço Control N e de repente fica a cara toda Não, preta, não, porque isto não, pá! não. Pronto, Népia, deixa estar. Não, mas eu não quero que percas essa oportunidade de ver essa notícia. Pá. Ou procura a Olha, vá, notícia no vamos lá ver. telemóvel. Control N. Ah! Oh, Mas isto é fantástico. uma janela nova. É uma janela nova, mas ficaste na mesma. Ou seja, não te Ah, converteste num círculo pulsante. e depois até posso fazer Este Alt episódio vai ficar tabulador, espetacular. e Não, não, andar de uma janela para a não te outra. estiques, meu amigo, não te estiques, vai com calma. Ah, minha vida acaba de mudar, pá. Pony. It's a new day, it's a new world. Yes, control new. Control N, control new. Control new. Oh my My gosh. gosh. Pois isso, estava aqui à procura deste Chaval, rapaz, temos, pá, que- do temos, que- tal. temos que gravar isto mais vezes aos sábados de manhã. Isto está giro. Exatamente. Então aqui está o soldado Uhum. Jack Teixeira, de 21 anos, pá. O amigo 21 anos. que Claro. revelou uns segredos e agora vai ser julgado como Não, traidor não, da nação. não, dizem que provavelmente pode passar imagina o que é um homem de 21 anos, Yeah, um jovem, um miúdo, um puto de 21 anos, yeah. que o metem na prisão e diz: Você já fica aqui, já não sei." Hum, yeah. 21 anos. Mas o que ele fez exatamente? Eu ouvi a notícia assim muito Eu, por em o, cima. o que eu, o que eu ouvi é que é um rapaz É, nacionalista, amante das armas, hum, amante do Minecraft, ah, ultra religioso, não aham, sei se católico, evangelista, ou seja o que for, e que por uma questão de vaidade num grupo do WhatsApp que tinha, ah, o gajo partilhava informação do Pentágono, à qual ele tinha acesso, obviamente. uhum, Entre a informação, muita informação sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia uhum, e, por exemplo, uma das coisas que já se falava, mas que os jornais e as grandes televisões não comentavam, mas que já se sabia de alguma maneira, uhum. era a presença de militares da NATO, Ah, ah, no território no ucraniano. terreno, no território Yeah. ucraniano, não é? Ou seja, não sei se participando ou aconselhando, ou seja o que for. Que curiosamente, a maioria dos militares que havia eram ingleses, acho que eram Uhum. 50, depois havia algum que outro norte-americano, não sei quê, e claro, ele revelou esta informação e, Há e nada, e momentos, há apanharam momentos, o chaval, não é? pois, e vão querer silenciá-lo, porque este tipo de notícias obviamente não interessa a ninguém. Claro, Não é? claro.
o que é interessante em tudo isto e. Mas é que, desculpa lá interromper, a diferença deste rapaz, Aham, por exemplo, comparando com o caso o Snowden. do Julian Assange, é que o Julian Assange foi com um fundo jornalístico de informar e de dizer as coisas que se passavam por aí, as coisas escuras que se passavam por aí. Este era por pura vaidade, por vangloriar-se no seu grupo, olha lá a informação que eu tenho acesso, e passo por aí, não sei o quê. Ou seja, que era por pura Bom, mas o facto não. pedanteria. Isso, digamos, esse argumento não tira o, Ah não, sem dúvida alguma, digamos, sem dúvida alguma. a Mas quer veracidade da dizer, notícia do que é que está a acontecer realmente no terreno, não é? Ou não? O meu amigo ficou congelado. Bom, Luís hoje está-me a dar dores de cabeça com o podcast, meu caro amigo. Ficaste congelado. Ok, o nosso amigo Luís está de volta. pá, eu hoje Estás-me a dar estou. guerra, cabrão. Sim, sim, eu hoje estou O título um bocado rebelde. deste episódio de hoje vai ser Estás-me a dar guerra, cabrão. Pois olha, bom título. Mas cabrão, tens que meter aí uns asteriscos e umas coisas qualquer, para se calhar Talvez. depois os A filtros do censura. Spotify, dessas coisas, que dizem, epá, Censura. você pode Bom, eu dizer ponho. cabrão, mas não Sabes, pode escrever. sabes que eu, cada episódio que eu publico sempre ponho Not Suitable for Kids. Não, Sim, não, não, sim, sim. explicit language. Explicit, sim. Aliás, se virem alguma vez no Apple Podcast, eu acho que no Apple Podcast é mais evidente. E no Spotify acho que também aparece lá o Ezinho de Explicit. Explicit. Portanto, sim, isto fica já avisa a navegação. Se Já tiverem a fica ouvir isto no avisado. carro, com os putos atrás. Oh, pai, o que é um cabrão? Exato. Olha lá, e porque é que ele está a chamar cabrão ao amigo? Eu vou-te dizer porquê. Ai, peço desculpa, querido. Peço desculpa. Se quiseres, podemos ir já fechando, como tu vês. Não, eu já perdi a conta, porque cada Não, vez que não, que eu eu já paro perdi, foi o isto. fio à meada. Já Pois, perdi o fio à não, meada porque já nem sei do que é que estávamos a falar falar daqui. de traidores Do Jack Teixeira. institucionais, Jack Teixeira. Do Jack Teixeira, que eu já não vou buscar nada. Pois Já é não vou melhor buscar não, porque nenhuma eu acho que isto tem a ver. Ou Eu acho que é o posso, Pentágono ou a NSA que claro, está aqui. Houve qualquer coisa. interferir. Jack Teixeira, corta Corta. para não, Ai, para não caraças. espalhar mais a notícia, porque isto é. Bom, mas o que eu estava a dizer é que realmente o facto de ele ter publicado esta notícia para se vangloriar e tudo isso aos amiguinhos, depois não tira, digamos, a veracidade da notícia, não é? E tem havido já muitos relatórios sobre sobre o que está a acontecer no terreno, contraditórios ao que se publica e o que não se publica. Portanto, o meu medo de tudo isto, Luís, é com esta história, é que esta guerra acabe. Bom, como todas as guerras acabam sempre por as pessoas depois de muito tempo de ver Uhum. que coisa mais estúpida e absurda, não é? Yeah. Mas isto, ou seja, as palavras ficam curtas para descrever uma coisa assim porque o drama e a tragédia pessoal, porque já morreram milhares de pessoas e todo o Claro. impacto que isto está a ter a nível global por esta questão, porque estão envolvidas nações das mais potentes do mundo, é um problema muito grande e que vai ter consequências durante muitos anos, não é? Vai ficar sempre ali aquela coisa do enfrentamento, não é? Aquela ferida, aquela coisa ali cancerígena. As marcas que deixam uma guerra. As marcas que deixam uma Uhum. guerra durante gerações e Claro. gerações. E o Nós ódio que gera, vivemos, não é? nós vivemos num país Yeah. que teve uma guerra civil de 1936 a Sim, 1939 que arrasta. ainda hoje Sim, sim. arrasta. Pá. Sim, ódios Imagina o que é que é. e. Claro. Aliás, uma das coisas que mais me impressionou ah, ao início do conflito da Rússia com a Ucrânia, Hum, falando assim das consequências do hum, conflito bélico, uhum, que falavam de que, tu lembras-te que nos primeiros meses chegaram a sair 4 milhões de ucranianos da Ucrânia, não é? yeah, Ahm, Calcula-se uhum, que mais de metade dessas pessoas que saíram não uhum, regressam ao país. yeah, claro.
Imagina o Regressar que a quê? marca A que é que vão isso. regressar, não é? Não, mas já não é, podiam regressar, mas a questão é essa, ou seja, a questão é a perca de população Yeah, que perde que sofre um país depois de um conflito bélico. claro, À claro. parte do trauma de pessoas, porque nós saímos do nosso país, mas nós saímos do nosso país de livre vontade, Uhum. porque quisemos sair. Yeah, Agora, quando tu sais por questões traumáticas, está essa questão que tu dizes, voltar para quê? uhum, Mas claro, continua a ser um trauma, porque eu saí, mas eu não queria sair. yeah, A mim obrigaram-me a sair. yeah. Não, isso Então a nível, é a nível, a complicadíssimo. nível social e a nível geracional ou Sim, sim, generacional, sim, não é? sim, sim. Sim, sim. O impacto que isso tem porque não se renova a Não, sociedade. O que é que vai acontecer não. digamos, com todas essas pessoas que estão ou que estavam no ativo e que de repente Sim, o sim. país fica vazio de, Uhum. de mão de obra, a nível cultural, a nível institucional, Tudo. educacional, científico, ou seja, é um país que fica à deriva. Ou seja, Sim, sim. de passar de um país com uma potência, um potencial tão grande, não é? Porque sempre se diz que, ou começou-se a dizer que era fonte de cereais, por exemplo, para toda a Europa e para o Não, mundo. isso continua a ser sim, mas Sim, e a continuava a nível de ser um fonte de país energia altamente também, corrupto, claro. continuava a ser um país altamente corrupto e com grandes desigualdades, Yeah, com os índices de pobreza a a Ucrânia era a maternidade da Europa. yeah, Dessas mães de aluguer yeah. era a Ucrânia. Mas pronto, ainda assim, vamos, olha, saltando de notícia em notícia em relação a questões de população, Não. ontem vi a notícia de que a China Uhum. já não é o país com mais população do mundo. Anda. Então, É a Índia. a Índia. É a Índia. É a Ok. Índia. Porque o ano passado na China só nasceram 10 milhões de crianças. E o ano passado na Portugal China, inteiro. claro, e o ano passado na China, And then some. ou seja, o ano passado só nasceu um Portugal na China, Aham. antes nasciam mais Portugais, Yeah. só nasceu um Portugal, o ano passado só nasceu um Portugal, na China houve mais mortes que nascimentos, Yeah. ah, e, e claro, ah, a Índia está a converter-se já na nova fábrica Yeah. do mundo. Portanto, o que nós vimos há 30 anos a suceder na China é o que está a suceder agora na Índia. O que é que tu achas estas conversas que estão a ter estes países entre si, entre a Índia e a Rússia, a China e a Rússia, o Hum. Brasil, inclusivamente, e a Índia, ou O Lula, seja, o Lula está na China. está na China, percebes? E O Lula- o que é que tu pensas disto? Porque isto é diferente do que tem acontecido até hoje, não é? Ou seja, não sei se este tipo de relacionamento entre os países, obviamente, acontece e fazem negócios e acordos comerciais, não é? Mas eu acho que estão a tentar aproveitar este momento na história para despegar-se da influência do poderio norte-americano. Uhum, E sem dúvida. independentemente do que possamos pensar sobre as opiniões que podemos pensar dos regimes nestes países, mas para mim, às vezes, quando eu ouço este tipo de notícias, digo: epá, olha, não parece má ideia, não é? Obviamente, detrás de tudo isso há, há toda um interesse Claro. e há coisas que se calhar estão aí muito na escuridão que nós não sabemos ou que desconfiamos, não é? Porque ao fim e ao cabo depois acabamos sempre por ver, ok, temos um regime comunista na China que é autoritário, que não dá liberdades de expressão aos seus cidadãos. Na Rússia acontece um pouco a mesma coisa. Hum, então não sei o que é que tu achas sobre esta. Bom, claramente, por exemplo, Mas tens a assistido, não Índia é? Tens está. assistido a este tipo de. Sim, sim, sim. Sim. A Índia, por exemplo, desde que começou o conflito da Rússia e da Ucrânia, Yeah. ah, não se, não se posicionou. Uhum. E porquê é que não se posicionou? Porque a Índia está a comprar petróleo à Na Rússia. Rússia. Uhum. Yeah. E já está. Yeah. Pois, a Rússia não pode vender a ninguém. Olha, podes-me vender a mim? É, Sim, com certeza. Então, claro. mais barato. Pumba. Tenho petróleo. Hum. A China mantém. A China é
um dos países mais cínicos do mundo. Uhum. Ou seja, não o país, é um dos regimes mais cínicos do mundo, Yeah. porque continua a ser um país comunista, autoritário, mas com um capitalismo feroz. Sim. Os Não é? Foi Ou aquilo seja, o que nós falávamos ao antes do princípio, carácter da exatamente, da Margaret Margaret Thatcher, Thatcher. Sim. conservadorismo e liberal, pois, Sim, contraditórias, não é? mas estamos aí, Mas funcionou-lhes, estamos não é? aí. E Sim, sim, posicionaram-se, sim, digamos, sem no dúvida cenário alguma, sem dúvida. global Sim, sim, sem dúvida como alguma. grandes. E criaram, sim, 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 criaram sim, uma classe social que não existia claro. na China e, ou seja, passa- ou seja, a evolução capitalista da China Yeah. criou, por exemplo, turistas chineses, porque não Sim, havia sim, turistas sim. chineses, não é? Porque criou um nível de vida baseado nesse capitalismo, mas num capitalismo feroz, sem Uhum, qualquer tipo de controle, claro. altamente contaminante. Yeah. Já está, porque também estamos a falar de a China é um continente, Sim, praticamente, não é? Bom, e então, depois está a questão do Brasil, ou seja, o Brasil nunca será, e não é, e esperemos que nunca seja, uma potência bélica, mas é um país que luta pelo seu desenvolvimento. Também sim. um país, infelizmente, com não vou dizer altamente corrupto, mas sim, continua a ter essas carências, não é? Teve aí uma tentativa de, de trumporização com o Bolsonaro. bolsonarismo, Yeah. que falhou, felizmente. ah, mas Mas é um o país que mundo, o mundo roça, está. anda sempre a roçar. Desculpa interromper, cortar, mas é um país que Sim, está sempre, pelo menos desde a minha perspectiva, está sempre na linha do golpe de Estado. Parece que vai acontecer sempre alguma coisa ou que sim. pode acontecer, percebes? Eu do golpe de Estado, não. Do golpe de Estado, não, porque já é complicado. Sabes porquê? Porque os golpes de Estado na América Latina saíam todos de Washington. Uhum. Yeah. Começavam todos em Washington. Yeah. Ou seja, todos. Sim, Todos. nesse aspecto os brasileiros são um Pinochet, pouco anti-americanos, não Pinochet, é? Noriega. Claro, os gajos aí. Até que encontrem ah, hum, alguém que mas sabes seja porquê? Mas sabes pró. porquê? Porque também é um país muito grande. Yeah. Ou seja, eh, mal comparado, mas ah, ah, o Brasil é mais ou menos a China da América do Sul. Yeah. Ou seja, metade da América do Sul é Brasil. Yeah. Ou seja, e é diferente. Não- os Estados Unidos interferiram sempre mais Uhum. na parte hispânica que na parte Claro. lusófona Claro, é mais da, fácil, está da, mais da América perto. Latina. Não, não sei Tem a se ver com mais isso, pá. perto era. eh, Tinha que ver também com os recursos. Pá. Por exemplo, o Chile sempre teve muito cobre, Yeah. a Venezuela sempre teve muito. Aliás, dizem que as reservas de petróleo maiores do mundo, maiores inclusivamente que a Arábia Saudita, estão na Venezuela. Hum. Depois a questão do México, pela questão estratégica. Yeah. eh, o, a zona da América Central pelo Canal de Panamá, ou seja, sempre tiveram aí. Mas voltando à tua pergunta sobre o golpe de Estado, eu o que vejo no Brasil é essa instabilidade social, não tanto política, Yeah. porque eu acho que já é uma democracia bastante consolidada depois da ditadura militar acho que era do Tancredo Neves, não era? O Hum. último ditador do Brasil, mas é esta instabilidade social, pá, Yeah. de ter esta ideia de que existem dois governos, não é? Que há filmes e artigos e livros que falam dessa instabilidade e é um país, eu considero que é um destes países que será sempre ingovernável, que terá um governo, Yeah. terá umas eleições, terá um regime democrático, mas que anda aí nessa corda bamba de que não se sabe Yeah. exatamente quem é que manda aí. E depois, obviamente, com os interesses, com, com um poder económico que continua a controlar, eh, Hum. a controlar grande parte do país, não é? Eu, É de assim? certa forma, eu vejo positivo digamos, que os pesos da balança começam a desviar-se para outros Não, lados. Ou sem seja, dúvida, porque sem dúvida. eu cada vez vejo mais, e eu já falei disto contigo muitas vezes, a minha decepção digamos, o facto de esse filtro que eu tinha com os Estados Unidos ter caído, Uhum. Sim, e agora só vejo maldade sim. e só vejo
realmente corrupção e um ai, como é que se diz? Autoritarismo, sim, 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 sim. Autoritarismo completo e de total domínio, um imperialismo quase. Aí está, pois, Um, chamavam-nos comunistas, mas os comunistas sempre falámos pois, do imperialismo, porque é isso, exato. pá, é isso. Exato. Era o que E era chamem-me e eles inocente, atuavam chamem-me desse modo. naivo, chamem-me ingênuo, chamem-me o que quiserem, mas pronto, às vezes há coisas na vida que uma pessoa acaba por cair na realidade por si mesmo e comigo aconteceu isto. E para mim é uma grande exceção. O facto de realmente ver isto com olhos de ver e ver o que está a acontecer agora no mundo e ver o interesse que os Estados Unidos têm em manter guerras por todo o lado, simplesmente uma questão económica, mais nada. Não é por uma questão de liberdade, nem de defesa de direitos, nem pelo manter a democracia. Não. O que querem é implementar um estilo de vida antagónico normalmente aos países onde mete a mão e, e continuar a alimentar de ódio e de divisão onde toca. E isto está a acontecer agora na Ucrânia, isto acontece no Iémen, acontece na América do Sul, acontece em todo lado onde eles meteram a mão, vai acontecer agora com Taiwan e com a China, Sim, 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 percebes? sim. Pá, É, Hugo, e as misérias internas que têm os Estados Unidos? exatamente, é essa a As questão, percebes? misérias internas que têm milhões de pessoas, a a a A viverem na merda, vici percebes? não, a viverem numa autêntica miséria, Sim. com os índices de pobreza brutais, Uhum. com uma terra de pá, o que a gente via no tempo dos cowboys, Yeah, dos westerns, o yeah. país de alguma maneira continua a ser assim, pá. Sim, 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 sim. As pessoas Ao não vivem nos faroeste, Estados Unidos, as pessoas sobrevivem nos Estados Unidos. completamente. Ou seja, Yeah. tu e eu, com os ordenados que nós temos, Uhum. não podíamos viver nos Estados Unidos. Nós Não. seríamos pobres nos Estados Unidos. E nós cruzaríamos os dedos todos os dias Yeah. para não ter uma doença crónica, para não ter um cancro, Yeah. quase para não partir uma perna. Ou seja, eu agora tenho isto é revelação de informação sensível e pessoal, mas eu tenho uma doença crónica que é a questão da tiroide. Pronto, Yeah. uma parvoíce. 28 cêntimos de euro é o que eu pago por mês Uhum. para os comprimidos que eu tenho que tomar todos os dias em jejum. Yeah. Tenho que tomar um comprimido. Uhum. Hugo, 28 cêntimos. Uhum. Eu, com o ordenado que tenho, trasladado aos Estados Unidos, eu não poderia pagar este medicamento, Yeah. porque eu teria que pagar o valor íntegro deste Desse medicamento, medicamento. que provavelmente não sei quanto é que será, se são 20 euros provavelmente, mas eu Ou não mais, poderia pagar. ou mais, porque ainda por cima nos Estados Unidos a forma de. Na Europa existe um sistema um pouco mais justo. Uhum. Por exemplo, os governos conseguem negociar com as farmacêuticas preços Claro. mais acessíveis aos medicamentos, mas nos Estados Unidos isso não acontece, porque é Não, tudo não, feito não, não, através não. de Porque companhias de é seguros. mercado, Exato. é É o mercado, mercado já está. livre, exatamente. Então, É todo o medicamento que chega aos Estados Unidos, sendo o mesmo medicamento que chega à Europa, por exemplo, é 3 4 5 vezes mais caro nos Estados mais Unidos caro, do que sim, aqui na Europa. Não é? sim, sim. Yeah. Tu sabes só uma coisa, tu sabes que já há tráfico de medicamentos na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Não sabia. Ah, claro, porque Claro, eles têm medicina, claro. E têm healthcare. eu não sabia, eu vi há pouco tempo umas declarações tu sabias que o Jim Carrey é canadiano? Sim, sim, Eu não sim, sabia. E ele dizia, porque ele vai frequentemente ao Canadá e tal, ele estava a falar da saúde pública, sim. que é um gajo também bastante comprometido, parece ser, eu descobri há pouco tempo que é um gajo bastante comprometido com causas e não sei o quê e tal, bom. Ah, e eu comentei-te isto o ano passado, quando a Montse foi trabalhar essa semana que foi lá Nova trabalhar a Iorque. Nova Iorque, pá, num dos eventos em que a Montse estava lá, havia um senhor empregado de mesa que tinha 70 anos, que o senhor levava um prato de cada vez, Incrível. arrastando os pés. A Montse veio impressionadíssima, Yeah, que a Montse dizia, uma coisa é que tu me contas essas notícias que tu vês, essas histórias, yeah. as reportagens que tu me passas, que eu vejo, não sei o quê, mas outra coisa, Luís, é A vê-lo. vê-lo.
e Aconteceu. ver um senhor Sim, às 10 da noite. Sabe-se lá onde é que esse senhor vivia, porque esse senhor estava em Manhattan, sim, sim. mas esse senhor não vivia em Manhattan. Sabe-se lá onde é que esse senhor vivia. Yeah, Ter que apanhar o metro, ou seja o que for, para ir para casa de... Pá, impressionante. yeah. E, hum, e eu também assisti isso nas lojas da Apple, em São José, em Palo Claro. Alto, Uhum. ver pessoas. Claro, eu associei isso na altura, eu associava mais isso à questão da integração, do Sim, facto das lojas levarem mais tempo ao início a gente vê abertas. por algo positivo, não é? Olha aqui, que bom, sim senhor, Exato, este exato, senhor a exato, trabalhar, não sei o quê. exato, Yeah. exato. Sim, vamos, ou seja, aceitamos pessoas com mais de 45 anos, não lhes Exato, vamos sim, 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 excluir sim. e tal, que estejam Uhum. na. Mas claro, quando vês as coisas nessa perspectiva, muda Não, e completamente quando o sabes prisma, não é? realmente a história, que isso chama-se necessidade. Yeah, Isso chama-se escravidão do século XXI. yeah, Isso chama-se capitalismo feroz. yeah, Ou seja, estas pessoas estão a trabalhar até à véspera da sua morte. yeah. Yeah, porque E não é assim, podem parar, meu. Não podem parar. não podem. Bom, vamos antes de terminar falar aqui sobre a tua cafeteira fantástica. Epá, oh, ok. Ah, espera, espera. Antes de Antes, ficar com ecrãs paralisados exato. e Não, mas círculos escuta, escuta. pulsantes. Chegados a este momento, aproveitamos para nos despedir já, pelo menos, do Baeta e do Paulo César. Não, não Né? Obrigado acredito, por não assistir. acredito. Não, eles ficam Não, até não, ao eles final. neste momento, não, 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 não. Eles, eu tenho a certeza que os dois, neste momento, estão a dar ao botão e dizer, ok, pessoal, tchau, até à próxima. Nada, obrigado por estarem aí mais uma vez, pá. Ou põe esta parte do Ah, podcast a velocidade tripla. A duas Exato, vezes. mais três, Ou três mais vezes. três. Mas pronto. Pois Sim. isso, querido, eu tinha falado com o nosso amigo Hugo sobre a questão do café, porque, que é a tal história, porque a gente bebia café de cápsulas aqui em casa e não sei o quê. Yeah. E, efetivamente, a parte do gasto e da questão ecológica, inclusivamente, pois ontem fui comprar uma cafeteira destas, que no fim de contas não é nada inovador, é uma cafeteira que a minha mãe há 50 anos já tinha uma cafeteira destas em casa, Yeah. obviamente. E nada, agora é o próximo passo é comprar café para meter lá dentro, não é? Água já temos, porque eu paguei a conta da água, Yeah. continuamos a ter água em casa e não sei o quê. E então tenho já planificado fazer o meu primeiro vídeo do meu primeiro café, para mandar ao Hugo, para que Muito o bem. Hugo me diga tudo o que está bem feito, tudo o que está mal feito. Que pressão, pá. Eu odeio esta parte de. Não odeio, mas é uma coisa que eu já notei que tento não ser. Como é que eu ia dizer? Mas tento ser não demasiado verbal com esta questão de. Porque as pessoas, ao fim e ao cabo, que não, que não sabem ou que não têm tanto conhecimento de como fazer café, e quando falam com alguém que sabe um pouquinho mais, há que ter muito cuidado na forma como a pessoa que sabe explica e como. eh, mas eu como tento sempre levar estas questões que eu sou apaixonado, não é? A questão da tecnologia, a questão do café, de não sei o quê, ser o mais realista possível. Yeah. Não é? Às vezes sou demasiado realista, então digo isto é uma porcaria, isto não serve para nada. Isto... Yeah, não é ser demasiado realista, porque isso é Pronto. totalmente subjetivo. Yeah. És muito veemente, não é? Sim, Nessa questão, porque deixas-te levar pela paixão. claro. Mas isso está bem feito, mas isso é. Não, Mas não tens de te coloca-te ou preocupar com isso. posiciona-te digamos, num lugar de prepotente, pá. E eu não gosto de ser assim, percebes? Não gosto de me sentir assim, porque não é isso Mas que isso com que cuides o eu, vocabulário, já con- está. E em eu todo o caso, se falas comigo, eu não tenho problema nenhum em dizer, pá, estás a ser pedante, por favor, ser mais objetivo e explica-me o que é que queres dizer, mas não me venhas com merdas. não, porque ao fim e ao cabo, em Sim. base, todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos também, obviamente, não é só conhecimento, é em base à experiência, ou seja, eu experimento, provo e digo, pá, Pá, isto para mim não eu aqui tenho que funciona. te interromper, e tenho que dizer uma coisa a teu favor. Vamos lá ver. E agora a falar a sério. O Hugo é um gajo muito empírico. Hum, É uma pessoa que gosta de ouve qualquer coisa, mas e eu também sou uma pessoa bastante empírica. Então o que é que eu digo? Não, deixa-me experimentar, deixa-me ver claro. eu a sensação para ver se realmente é assim tão bom como. Se me E interessa tu ou és um não. gajo, de manias. Não, não falar a sério, meu, de manias que te entram Yeah, e dizer, pá, porra, meu, isto pode ser interessante. yeah, Em 2008, 2009, 2009 melhor.
eu vi a tua paixão pelo pão. Pois tu Oh, fazias uns pães que era ou não era? sim. Sim, sim, sim. Magnífico, meu. E eu cheguei a ir à tua casa Yeah, e à companheira com quem tu estavas na altura, numa casa muito gira que vocês tinham, e Calle Cantueso. sim. E, pá, e eu lembro-me de ir à vossa casa tomar o pequeno almoço. Já, Era ou não já não era? me lembrava disso, pá. Já não me Claro. lembrava disso. E de entrar naquela casa e estavam porque já estava a história do café, porque tu tinhas Sim, vindo lá da volta ao mundo que vocês fizeram, sim. tinhas trazido um termo e um termómetro, não sei o quê, do É verdade, pá. Starbucks e não sei o quê. Então um gajo entrava em casa, olhava para a esquerda, para a zona onde estava a cozinha Yeah. e cheirava a café. Depois olhava para a direita onde estava uma mesa, olha, o pão já está pronto, meu. E tu entravas ali numa experiência sensorial, meu, que era uma coisa, porra, meu, o que é O isto, que, pá? o que é que me Foram, querem foram, vender? aliás, eu lembro-me muito dessa altura, nesses meses em que eu estive desempregado, que estávamos desempregados Sim, os 2, que sim, foi sim, sim. de agosto de 2008 a junho de 2009, Hum, que eu, como tu sabes, eu ia interrompendo o subsídio de desemprego, porque encontrava sim. trabalhos, ia sempre fazendo coisas e não sei o quê. Hum, Ah, eu lembro-me foram uns meses muito giros, pá, e o gajo também era mais novo, sim, obviamente, pá. sim. E até eu tinha estas obrigações depois de levar a menina à creche, não sei o quê, Yeah, depois ir buscá-la, mas tinha esses momentos, meu, eu agarrava na moto, pum, yeah. ia para aqui, ia para ali, pá, mas voltando ao teu tema, é isso, pá, tu és um gajo que gosta de experimentar coisas e Sim, de investigar, e depois tu tens uma paciência magnífica, não, uma paciência magnífica que alimenta esse teu caráter autodidata, que te ajuda a entender as coisas e a sacar proveito das coisas, coisa que eu não tenho, que estávamos a falar antes yeah. do da questão Tecnologia? da tecnologia. Yeah. Eu sou mais básico, Hum. e então eu Tu sou procuras o mais resultado humanista e mais de final ler. E não, e. eu prefiro abrir um livro Yeah. por exemplo, surge-me como foi o que aconteceu uma vez, estava há pouco tempo, há uns meses, eu falei disto contigo, e acho que falei disto aqui, não é? Hum, Estava a ouvir na rádio um senhor a falar sobre, que tinha escrito um livro, um ensaio uhum, político sobre, em que ele marcava a diferença sobre a transição democrática portuguesa e espanhola. uhum. Quer dizer, não é? Depois eu pensei: "Pá, eu vou comprar o livro deste senhor para ler e para ver como é que foi aquilo". Yeah, Um ensaio político de um gajo que dá aulas em Yale, yeah. não sei o quê, que foi complicado para mim, mas pronto, eu consegui lê-lo e depois já está. Mas não Eu, por exemplo, não tenho paciência tenho, para isso. claro, e eu não tenho paciência para estar com os botõezinhos, estás a ver isto, agora faço isto aqui, faço aquilo aqui, papá, Yeah, paquim, paquim, papá, papá. yeah. São coisas, pá. Sim, Mas sim, por sim, isso é sim. que Não, por são isso é duas que eu experiências admiro muito, diferentes claro, ora aí está. e eu, para mim, apaixona-me o tocar nas coisas, especialmente a nível de tecnologia, pá, de experimentar os cabos. E eu, durante a semana passada, ainda assim, tendo isto tudo aqui montado, eu ainda assim ando a procurar formas. Tenho uma apresentação pelo Teams ou pelo Google Meet ou não sei o que do trabalho e ponho-me a pensar, epá, como é que eu posso fazer isto com que seja, com que eu tenha um som melhor, tenha uma imagem Claro. melhor, aproveitando o conhecimento que já tenho de tudo isto, como é que eu posso, mas depois ninguém dá valor a isso, não é? Ou seja, sou eu que tento Não, melhorar. mas o que é importante é que é isso, é importante para ti. Sim, sim, Isso é sim, magnífico, porque mas tu buscas a satisfação pessoal, claro, mas a nível não profissional, buscas. pois ninguém te dá esse Não, isso sim, reconhecimento, não sim, é? sim, sim, isso é Ou, de, provável. ou, por exemplo, no outro dia estava a contar isto. Surgiu uma ideia de gravar pequenos vídeos tutoriais para os meus colegas do call center, não é? E então faço uma captura de vídeo do ecrã do que eu estou a fazer e digo-lhes: olha, e depois com o microfone e tudo super profissional, não é? Pois olha, isto como remitir um bilhete ou como ver as tarifas negociadas, não sei o quê. Então vê-se tudo, grava-se tudo, não é? E ouve-se a minha voz de fundo. Eu, para mim, isso é fantástico, porque E eu. e tu já fizeste isso e mandaste? Sim, 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 sim. Mas tiveste algum Muito obrigado. algum feedback e já está?
genial, Hugo, muchas gracias. Bom, mas pelo menos há um agradecimento aí, não sei o quê. Não, eu mandei isto para a companhia, para o pessoal da companhia aérea e disseram-me: pá, parece-me boa ideia, mas eu acho que a pessoa que está encarregue desta questão está muito ocupada. Então vai demorar certo tempo até que isto se implemente de forma oficial. Mas parece-me boa ideia. Mas sempre com a intenção, ou seja, digamos, o ponto final desta conversa é: o meu objetivo é ajudar. Ou seja, eu não faço as coisas com o objetivo de ter um reconhecimento externo. Exatamente. É realmente sai do coração. Uma atitude altruísta, exatamente. Obviamente há um certo prazer egocêntrico, não é? De dizer, epá, eu sei sobre isto, mas digamos que o que ocupa mais espaço é eu explicar para que as pessoas façam bem as coisas, não é? Para que isto soou mal. Para que as pessoas façam bem as coisas. Porque as pessoas são umas inúteis. Porque as pessoas não sabem fazer nada. Essas pessoas não podem nada, se descrever também na figura de Luís Vieira, sabe? As pessoas são Luís Vieira. As pessoas não sabem e estou lá eu para ajudar. E põem-se a tocar e tal, e depois há problemas. Já sabem, podem sempre encontrar ajuda. Clique! Cling! E sai a estrelinha aí a brilhar no dente, estás a ver assim? Cling! Mas 1-800 Salgueiro. Help. Mas olha, se precisares de ajuda aí para na produção do teu café. Tu já sabes que eu pago em espécies. Portanto, eu preparo-te aqui um almocinho. Mas se for como a cápsula de café que me ofereceste da outra vez, pá, eu prefiro que não me pagues. Não, mas não vai ser uma cápsula. Já tenho uma cafeteira. Não dá para meter uma cápsula dentro da cafeteira. Refereste à qualidade do café. Sim. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: o meu querido, como batizo de café, exato, vem cá à casa e posso-lhe oferecer um rocket de café, ou como é que é isso que tu compras, não é? O Rocket Café. O Rocket Café. O Rocket Blend. O Rocket Blend. O Rocket Blend. Chama-se Rocket Blend, que é uma mistura de café Brasil com Colômbia. O melhor dos dois mundos. Ou seja, uma mistura bastante equilibrada. Samba com vallenato. Samba com vallenato. Pronto. Okay. E tostado ou torrado pelos nossos amigos da Astro Café. Que são patrocinadores invisíveis deste podcast. Como a PC7. Como a PC7, exatamente. Claro, o cheque ainda não chegou. Deve-se ter perdido aí pelo. E acho que nunca chegará. São patrocinadores honorários, é verdade. Honorários, é verdade. O nosso patrocinadores honorários dos patrocinados otários. Para que rime. Genial. Mas olha, mas é que essa cafeteira tem as suas nuances, pá, sim, e tu, agora a minha pergunta que eu te faço é: tu estás realmente disposto a dar esse passo, Luís? Ou vais fazer o café como sempre se fez? Não, sem dúvida. Eu vou comprar cápsulas, abro a cápsula, deixo o café lá para dentro. É assim que se faz, não é? Não é assim que se faz. Ou seja, estás disposto a colocar essa cafeteira no teu fogão de indução, sim, aquecer a água até quase ao ponto de ebulição e deixar... Mas espera aí. Mas isto não era no forno que se fazia? No forno? É no fogão. É no forno se quiseres manter o café quente. Ok. Pois aquilo a 50 graus... E vais cozendo a fogo lento o cafezinho. Olha, já te direi como é que sai. Que desfrutes muito o teu café, está bem? Obrigadinho, pá. E vais tomar o cafezinho com leite ou eu não bebo leite. Eu não bebo leite desde 2005. É pá. E eu já contei esta história porque não bebo leite desde 2005. Sinto muito, Luís. Mas se quiseres, se não te lembras, depois de 120 programas, porque é que eu não bebo leite desde 2005, honestamente não me lembro. Eu conto para o próximo episódio. próximo programa. Contas-me. Porquê é que eu não bebo leite? Porquê é que tu não bebes leite? Porquê é que eu deixei de beber leite? Porque deves ter alguma intolerância, talvez, à lactose? Não, porque basicamente, como mamífero, já não preciso de beber leite. O leite é fonte de vida. O leite é fonte de vida.
Para quem? Para todos. Não, Todos. fonte de vida é a água. Fonte de vida é a água. Não, meu amigo. O que é que dão primeiro? É água ou leite? Como? O que é que dão primeiro? Água ou leite? Quando tu estás... Leite materno. Pronto. Leite materno. Qualquer ser mamífero. Sim. Ok. Bebe leite até que morre. Uma vaca bebe leite até que morre. Não. Ok. Falamos disto no outro dia. Falamos disto no próximo programa. Bom, meus caros amigos, isto hoje foi muito divertido. Gostei imenso. Do ponto de vista técnico foi magnífico. Foi espetacular. Estamos aqui on fire. Vou ter que meter isto em... Vai demorar 2 anos até o programa conseguir cuspir. Já não sei o que é que eu digo, preciso de mais cafeína. Bom, meus caros amigos, foi um prazer. Que tenham um bom fim de semana. Para os que nos ouvem num sábado de manhã. Ouçam-nos pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. I love the way you say Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, all the podcasts available in the world. Epá, e vejam-nos de vez em quando também no YouTube, pá, mas façam o seguinte: em vez de só nos verem, deem ao like, pá, não custa nada. É um símbolozinho, um iconezinho que está lá de baixo, que tem assim esta forma. E há outra sim. Mas este não interessa. É assim. Não, aliás, nem funciona. Portanto, os que nos veem pelo YouTube vão ver que eu estou aqui com a mão em forma de. E com o meu polegar para cima, a dizer ok. Portanto, teclem, deem um clique, façam um clique, toquem na mãozinha para cima. Não custa nada. E os que nos ouvem no Apple Podcast, se quiserem lá escrever do género, epá, estes dois são uns perfeitos inúteis e não sabem o que é que dizem, epá, pois escrevam, mas deem 5 estrelas. Não interessa, podem pôr um comentário de merda. Já dizia o Salvador Dalí, o importante é que falem de ti, nem que seja bem. Exatamente. Nem que seja bem. Exatamente. O importante é que falem de ti. É um gênio, por alguma razão é um gênio. Já morreu. Foi um gênio. Já, coitadinho. E está embalsamado e enterrado no seu próprio museu. Coitadinho. E pronto. Mas façam isso, pá, não custa nada. Porque já perderam todo o tempo a ouvir o nosso podcast, depois percam mais um pouquinho a escrever. Bom, um grande abraço a todos, beijinhos. E a todas. Um beijinho também para ti, Luís. Outro para ti. com sabor a café. Com sabor a café. Café, pois chamas isso café. Até à próxima. Mas então não há maneira de acertar, carachas. Eu comprei uma cafeteira destas, ainda não é isto. Quando eu realmente tiver a oportunidade de provar isso, já vemos. Deus. Bom, fiquem bem. Até à próxima. Boas compras. Amigos. Tchau. Tchau. Boa praça. Tchau. Tchau.